abençoe de forma toda especial cada um dos ouvintes, aqueles que estão inscritos nesse canal, que o Senhor abençoe de forma maravilhosa. Queridos, quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração, que está em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, onde Paulo retrata a nossa condição. Paulo diz assim no versículo de número 1 do capítulo 2 da carta aos Efésios, ele diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andávamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo está retratando aqui para os irmãos de Éfeso que a condição como eles estavam vivendo, ou como eles viviam antes de ser alcançado por Cristo Jesus. Paulo diz que todos nós andávamos, todos nós estávamos mortos. Nenhum de nós poderia promover um culto de louvor, nenhum tinha condição de chegar a Deus por si mesmo, com as suas próprias obras, com as suas próprias atitudes, até porque morto não promove nada. E Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, das nossas transgressões. Nós éramos por natureza filho da ira. O que Paulo está dizendo é que a forma como nós estávamos, a condição como nós estávamos, o que nós promovia em Deus era a ira por causa dos nossos pecados. E ele mostra claramente que ele diz que a comunidade de Éfeso, a igreja de Éfeso, eles estavam mortos, mas eles foram resgatados. É por isso que Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e nós éramos por natureza filho da ira, e nós andávamos segundo o curso desse mundo, ou seja, nós fazíamos tudo que o mundo promove, nós andávamos segundo a ideia que o mundo implanta na mentalidade das pessoas. E Paulo está dizendo que essa era a nossa condição. Olha o que ele diz no versículo de número 3. Ele diz assim, claramente, para que a gente possa compreender com mais clareza: entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne. O que Paulo está mostrando agora, a comunidade de Éfeso estava nesta condição, e agora ele está falando para a igreja que já foi lavada, resgatada pelo Senhor. Ele diz: a condição como a comunidade de Éfeso ela está vivendo, nós também outrora, nós também vivíamos desta forma. Também era a nossa condição. Nós andávamos segundo os nossos próprios pensamentos, segundo o curso deste mundo. E ele fala uma coisa importante no versículo de número 4, que ele diz que: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, e nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Olha só, Paulo mostra a condição como nós vivíamos, agora ele mostra a grande obra redentiva, redentora, o resgate. Ele diz: agora Cristo, Deus que é riquíssimo em misericórdia, Ele nos amou, Ele nos resgatou, o que está dizendo, e riquíssimo em misericórdia por causa do seu grande amor com que nos amou.
E estando nós mortos dos nossos delitos e pecados, agora Ele nos salva, Ele nos regenera. Aí Ele diz: pela graça sois salvos. Deus mostra o seu grande amor para conosco. Ele mostra o que Ele fez. Ele mostra aqui a ação de Deus ao nosso favor, nos resgatando, nos dando vida. E Ele diz: nós só possamos ter vida em Cristo Jesus por meio da graça. É a graça de Cristo que liberta. É a graça de Cristo que alcança esse homem pecador que não merecia salvação. Mas Deus, pelo seu grande amor com que Ele nos amou, Ele nos resgatou, nos dando vida. Pela graça sois salvos. A grandiosidade do amor de Deus, ela é demonstrada nessa ação, graça, nesse favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Paulo está dizendo, com um grande amor com que Ele nos amou, Ele nos alcança, Ele nos perdoa, Ele nos liberta, Ele nos livra da punição, Ele paga a nossa dívida, Ele nos resgata, Ele nos regenera, Ele nos dá o direito de ser chamado de filho. Quem é que promove isso em nós? A graça de Deus. Nada que eu possa fazer pode me levar a Deus, somente a graça de Deus. Somente Cristo, que pela sua misericórdia me alcançou. Eu não queria, mas Ele me alcançou. O Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que o próprio Deus, o próprio Cristo fala, e João escreve no capítulo 3, no versículo 16 do Evangelho, segundo escreveu João: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Observe claramente a grandiosidade, a imensidão desse amor de Deus para conosco. Ele nos resgatou, nos dando vida. E ele repete isso no versículo de número 8, ele fala assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, Paulo está dizendo assim: olha, pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês. Vocês não promoveram nada para ser alcançado. Foi Deus que promoveu isso em vocês. Foi Deus que decidiu salvar vocês. Então, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Ninguém venha bater no peito e dizer que é salvo porque ele é bom, porque ele nunca matou ninguém, ele nunca roubou ninguém, ele nunca defraudou alguém, ele nunca traiu ninguém, ele nunca fez algo que viesse assim manchar a sua credibilidade, manchar o seu nome. Paulo está dizendo assim: é pela graça que vocês são salvos, não é pelos méritos, não é mérito. A salvação, ela não é meritória. A salvação é Deus que dá. A salvação só Deus que pode dar ao homem. É por isso que, uma vez sendo tocado pelo Espírito Santo e convencido por esta palavra, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e agora sim, uma vez sendo nova criatura, nós vamos servir ao Senhor com alegria, porque Paulo escreve isso para os irmãos de Corinto, capítulo 5, versículo 17 da sua segunda carta: quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então é uma nova proposta que Deus nos dá para que nós possamos sermos pessoas que valorizam o que Deus fez por nós, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não é
natural do homem. Isso não vem do homem, é dom de Deus. Ele está dizendo, dom aqui, está dizendo assim, é Cristo. Foi Cristo que morreu lá na cruz, foi Ele que ressuscitou. É Ele que está sentado à direita do Pai. É Ele que está conduzindo vocês, como Ele mesmo diz, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a proposta do Evangelho que Paulo está falando para aquela igreja, que uma vez eles estando mortos nos delitos e pecado, Cristo resgatou para que eles tivessem vida. E uma vez agora tendo vida em Cristo, nós temos a responsabilidade de divulgar o Evangelho, de viver o Evangelho, de ensinar o Evangelho, de representar a Cristo, de sermos diferentes. É por isso que o mundo às vezes odeia o cristão, porque o cristão ele vive diferente. O próprio Jesus disse que o mundo vos odiará, o mundo vos rejeitará. Mas não se entristeçam, se alegrem quando todos os insultarem, cuspirem, baterem e disserem que vocês são maus por serem seguidores do Filho do Homem. Ele diz, alegrai-vos, regozijai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Isso é importante porque às vezes o cristão, só por fato de o mundo não aceitar essa mensagem, ele se entristece, mas Jesus já disse que nós seríamos odiados, que nós seríamos rejeitados, que nós seríamos humilhados, as pessoas iam escarnecer, as pessoas elas iam zombar, por causa do Evangelho, por causa da mensagem. Isso não acontece só nos dias de hoje. O próprio Jesus, ele foi rejeitado por causa da mensagem. O próprio Jesus, ele foi entregue aos pecadores por causa do Evangelho. As pessoas elas eram confrontadas com uma verdade e elas não aceitavam a verdade que Cristo pregava e por isso entregaram ele para ser morto. Os apóstolos, por causa desta mesma mensagem, a mensagem da cruz, a mensagem que confronta o homem, que às vezes ele é tão conflitante que o homem, em vez de se voltar para Deus, ele se revolta com quem prega e acaba levando essas pessoas aos tribunais. Muitos, os apóstolos morreram, foram cerrados ao meio, outros foram arrastados em praça pública, outros foram degolados, e assim cada um tinha uma morte pior do que a outra por causa do Evangelho. Os pais da igreja também, muitos foram mortos por causa da mensagem do Evangelho. A história nos diz que chegava um certo tempo que via aquelas tochas pegando fogo e aquilo ali era pessoas sendo queimadas vivas, cristãos sendo lançados nas arenas. Tudo isso por causa do Evangelho, por causa desta mensagem que confronta o pecador, que confronta os pecados. Mas o homem não quer abrir mão do pecado. É mais fácil matar um pregador do que abrir mão do pecado para seguir a Cristo. E Paulo está dizendo, vós estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Nós andávamos segundo o curso desse mundo. Nós era por natureza filhos da ira. Deus olhava para nós e a ira de Deus se acendia por causa do nosso pecado. E Cristo nos resgatou, nos dando vida, e Ele disse, vida em abundância, vida em abundância. Querido, que esta palavra de reflexão, ela possa entrar no teu coração. O Evangelho, ele confronta. O Evangelho, ele vai nos confrontar para que nós possamos mudar de vida, para que nós venhamos fazer uma autoavaliação da nossa vida e refletir sobre esta palavra, para que de fato nós venhamos encontrar em Cristo e ter nele vida, e vida em abundância, para que nós venhamos desfrutar dos privilégios que Deus nos dá, para que nós venhamos realmente nos regozijar no Senhor e na força do seu poder. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, que Deus possa assim estar abençoando você maravilhosamente.
Nós estamos também no Facebook. Nós temos o grupo Luz do Mundo, como também temos a página Luz do Mundo, Ministério Luz do Mundo. Estamos no Instagram, Ministério Luz do Mundo 2023. Tudo isso, a proposta desses veículos é para que as pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que naquele dia Deus não nos tomará por inocente. Você não vai dizer, Senhor, eu estou nessa condição porque eu não ouvi a tua palavra. Ele vai dizer, você ouviu, você não credibilizou, você não acreditou. Mas para aqueles que credibilizam, para aqueles que crêem, a Bíblia diz que nascerá o sol da justiça. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.